E aí, galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza? Olha lá, pessoal, se inscreva no canal, deixa aquele like bacana aí pra gente, um like maroto, né? E claro, compartilhe esse vídeo aí para todos aqueles que necessitam ou precisam estudar matemática, tá certo? Para concurso. Então, nós vamos resolver aqui, tá bom? Duas questões, no caso, né, de PA e de PG aqui para o concurso do BASA, tá certo? Então, para você que tem dúvidas sobre progressões, essa é a hora de tirar toda a dúvida, tá bom? Então, a gente vai resolver, claro, muitas questões aqui de progressão aritmética e geométrica. E hoje eu trouxe duas questões, tanto de PA como de PG, para você entender de que forma pode vir uma questão dessa na sua prova, tá bom? Eu quero já agradecer aqui a galera que assina o canal aqui do Matemática Pai d'Égua, que faz parte aqui da família Matemática Pai d'Égua, tá certo? Então tem alguns membros aqui e eu quero citar o nome deles, né? Então se a gente está aqui também é por conta, né, desses assinantes aí do canal Matemática Pai d'Égua. É uma honra tê-los aqui na família Pai d'Égua, tá certo? É o Lucas Silva, aí tem o YouTube Master, né? Eu não sei o nome, tem a Simara Alves, né? Simara Alves, Gustavo Marinho, Paulo Lobato, a Gilda Carvalho, Iris Souza, Rose Lima, né, Wendel Rosa, Mari Silva, Clea Santos, Yara Rodrigues, Diego Souza de Carvalho, Renan Filho, Fialho, eu acho, né, o Filho, Eusiane Celeiro, a Luísa Pojo e claro, né, o professor Cláudio Teodista, né, também ajuda aí a gente no canal, tá bom? Muito obrigado aí a todos que fazem parte, que são assinantes aqui do Matemática Pai d'Égua. Muito obrigado por fazer parte aqui dessa família, tá bom? Sou grato a vocês muito mesmo, tá? Tamo junto? Vamos lá então resolver essa questão aqui de PA e de PG para quem tem dúvida, tá certo? Então, vamos lá, sem mais delongas. Olha como você pode resolver uma questão dessa de tanto de progressão aritmética como de progressão geométrica, tá certo? Deixa eu só trocar aqui. Beleza. Olha lá, pessoal, preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. Matemática, progressões, fundação Sesgran-Hill. Olha lá, progressões aritméticas são sequências numéricas nas quais a diferença entre dois termos consecutivos é constante, tá certo? A sequência 5, 8, 11, 14, 17, 68, 71 é uma progressão aritmética finita, né, que possui quantos termos? Bom, professor, uma questão dessa é fácil, né? Da Sesgran-Hill, sim, é uma questão fácil, porque se eu não lembrar da fórmula, eu posso utilizar, claro, o dedo, né? Ou ali ir contando, né? Sem precisar utilizar a técnica, né? E a fórmula. Eu posso trabalhar através da intuição, né? Do raciocínio lógico ali, né? Então, olha lá, preste atenção aqui nessa questão. Por exemplo, 5, 8, 11, eu primeiro preciso conhecer, né, a PA, né? A PA aqui, por exemplo, ela é uma PA finita. Por que finita? Porque ela tem um início e tem um fim. Se ela tem um início e tem um fim, então ela é finita, tá certo? Então, quem é o início? O início dela, por exemplo, é o nosso A5. E o fim é o 71. Eu tenho nomes exclusivos, né? Nomenclatura para eles. Então, o 5, que é o início, eu chamo de A1, que é o nosso primeiro termo, né? O nosso primeiro termo eu chamo de A1, que é o 5. E o AN, né, eu chamo de 71, que é o nosso enésimo termo, o nosso último termo da sequência, tá certo? Bom, a razão, por exemplo, que eu chamo de Rzinho, a razão é justamente como a PA ela está crescendo, qual é a constante, né, que está somando ali no caso, já que é uma progressão aritmética crescente. Observa que o intervalo entre 5 e 8 é 3, 8 e 11 é 3. 11 e 14 é 3, 14 e 17 é 3. Então, a razão é 3. Professor, então a razão é a mesma coisa que pegar um termo e subtrair com o seu antecessor? Sim. Se você pegar aqui, por exemplo, o 5 é o A1, o 8 é o A2, o 11 é o A3 e assim por diante. Então, se eu pegar, por exemplo, um termo e subtrair com o seu anterior, é claro que eu vou ter o valor da razão. Então, quem é o A2 aqui, por exemplo? O A2 é 8. Então, eu vou pegar e subtrair com o A5, o A1, que é 5, né? Então, 8 menos 5 vai dar exatamente 3. Então, aqui, realmente, eu concluo que a razão
é 3, beleza? Bom, como é que eu faço utilizando a fórmula para achar exatamente quantos termos tem nessa sequência? Então, vamos utilizar a fórmula que é a do termo geral, né? A fórmula do termo geral é exatamente assim, ó, a n igual ao A1 mais n menos 1 multiplicando-se a razão, tá certo? Essa aqui é a fórmula do termo geral de uma PA. Bom, a INE, pessoal, é exatamente o enésimo termo, é 71, é o último termo. Isso aqui é igual a 1, né, que é o primeiro termo, que é 5, mais N é exatamente a quantidade de termos que eu preciso achar. Menos 1 vezes a razão é quanto? 3, né? Descobri que é 3. Esse 5 vem para cá subtraindo, agora é só matemática básica, ó. Aí aqui vai ficar n menos 1 vezes 3, ó, 75 menos 5 vai dar 66. Então, eu tenho aqui ó, a distributiva, multiplica aqui o chuveirinho, né? Vai ficar 3n menos 3. Esse menos 3 vem para cá somando e vai ficar desse lado 3n. Ó. Então, vai ficar 69. Ordenando aqui, ó, só trocando de lugar, 3n é igual a 69. Então, n é igual a 69 dividido para 3. Ó. Então, n é igual a 23. 23 o quê? 23 termos. Ou seja, gabarito, letra D de dado. Professor, se por acaso eu não conseguisse lembrar dessa fórmula do termo geral, o que eu deveria fazer? Bom, o que você deveria fazer, que poderia te dar mais trabalho, é contando. Né? Por exemplo, aqui, eu vou até colocar de outra cor, você poderia ir contando. Vamos ver aqui. Ó. Se começa com 5, aí vem 8, 11, 14, vem 17, mais 3. A razão não é 3, então vai aumentando de 3 em 3 até chegar no 71. Ó, 20, aí 23, 26, 29, 32, aí vem 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68 e 71. Bom, cheguei no 71, agora é só tu contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 termos também. Utilizando a fórmula, encontramos também 23 termos. Professor, então, vou fazer só assim, nem preciso lembrar da fórmula. Observa que aqui, nesse tipo de questão, o intervalo de termos ele é pequeno, né? Então, tenho 23 termos. Mas se ele pede para você calcular o centésimo termo, o milésimo termo, então, vou ter uma quantidade imensa. Então, vou demorar muito para fazer tudo isso aí. Né? Vai demorar bastante, então não é viável. Então, precisa o quê? Decorar essa fórmula aqui, tá certo? Você precisa decorar, né, a fórmula do termo geral para utilizar para esse tipo de questão, tá certo? Se caso o intervalo for pequeno, então você pode utilizar essa ideia, né, de ir somando de acordo com a razão, se ele te deu a razão. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, achamos a resposta aqui, o gabarito, letra D. Tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Essa questão, olha, diz o seguinte, a razão de uma progressão geométrica de A5 é igual a 2, aqui na formatação acabou descendo, né? Vou só reescrever aqui, né? É assim, ó, o A5 é igual a, o A5 é igual a 2 elevado a n menos 8, tá? E o A1 é igual a 2 elevado a n. Tá certo? Ele quer saber o que? A razão, pessoal. Ó, observa que ele quer saber a razão. A razão na progressão geométrica já é esse Q aqui. Tá certo? Então, ele quer saber exatamente o que? Essa razão. Ok. Bom, o que eu preciso saber aqui? Ó, presta atenção. Para me calcular exatamente a razão dessa progressão geométrica, eu preciso lembrar, né, exatamente de quem? Da fórmula. Né? Qual é a fórmula para calcular, por exemplo, a quantidade de termos de uma progressão geométrica, né? Para me achar um termo na progressão geométrica, para me achar a razão na progressão geométrica. Então, eu tenho primeiro a fórmula, né, do termo geral, que a gente chama, que é o AN igual ao A1 multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Tá certo? Essa aqui é a nossa fórmula. Beleza. O que é que eu faço então aqui? Observa que ele te dá o A5 e o A1, certo? Então, é esse cara que eu vou utilizar
para exatamente trabalhar a minha questão, tá certo? Então presta atenção, ó. Quando eu trabalho a PG, por exemplo, ó, presta atenção aqui. Se eu tenho aqui, ó, o A5 é igual ao A1, isso aqui multiplica a razão, ó, 5 menos 1, 4. Se eu tenho aqui o A10 igual ao A6, por exemplo, a razão vai ser elevada à diferença desses dois termos, 10 menos 6, 4. Ah, então significa, se eu tiver então, professor, o A8 igual, vamos dizer, o A2, né? Isso aqui multiplica a razão a 8 menos 2 elevado a 6. Ah, então se eu tiver o A80 igual ao A50, então a razão será elevada a quem? 80 menos 50 vai dar 30. E assim por diante. Então, eu posso utilizar essa técnica aqui, claro, né? Então, eu posso começar sempre com maior. Então, A5 é igual ao A1, que multiplica a razão, olha, 5 menos 1 vai dar 4, certo? Agora é só substituir. Quem é o A5? O A5 é 2 elevado a n menos 8, igual ao A1, que é 2 elevado a n, que multiplica a razão elevada à quarta potência. Beleza, olha lá. Presta atenção que eu tenho duas potências de mesma base, então vou procurar organizar elas para me trabalhar as propriedades de potência. Então, para você que vai fazer função exponencial, logaritmo e progressão geométrica, né, você precisa saber as propriedades de potência, você utiliza bastante. Tá bom? Então, olha essa ideia aqui, ó. Vou repetir aqui, ó, 2 elevado a n menos 8, e aquele 2 elevado a n que está multiplicando passa dividindo, ó. Ok? Isso aqui é igual a razão elevada à quarta potência. Observa agora o seguinte, ó, as bases, pessoal, elas são iguais, né? As bases são iguais, ó. Presta atenção aqui, ó. As bases, elas são iguais. Por elas serem iguais, eu vou conservar a base e os expoentes serão o quê? Subtraídos, ó. N menos 8 e o menos n. Por quê, professor? Tem uma propriedade aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar aqui propriedade de potência. Tem uma propriedade aqui dessa maneira. A elevado a m dividido por A elevado a n. Observa que as bases elas são iguais. Você repete a base e subtrai os expoentes. É justamente essa propriedade que eu estou utilizando de potenciação. Tá certo? Professor, se fosse o produto, ó, A vezes A, aí vem M e N. Mesma base, repete a base, soma os expoentes. Ah, então quer dizer que na multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Na divisão de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Perfeito, é isso aí, tá bom? Então, neste caso aqui, ó, foi dessa forma que nós encontramos para conseguir chegar no nosso resultado. Então, vai ficar assim, ó, 2. Observa aqui, ó, que n menos n vai dar 0. Sobrou o quê? Menos 8. Isso aqui é igual a exatamente a razão elevada à quarta potência. Observa que tem outra propriedade aqui da potenciação, que é o expoente negativo. Então, quando eu tenho aqui, ó, a elevado a menos 1, por exemplo, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre o a. Ou seja, eu faço a inversão para tirar esse sinal negativo do expoente. Tá certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Colocar 1 sobre 2 elevado à oitava potência. Beleza? Bom, aqui neste caso, ó, eu posso fazer o seguinte. Extrair a raiz quarta, certo? Como é que eu vou extrair a raiz quarta? Então, eu faço assim, ó. A razão é igual a raiz quadrada, a raiz quarta, perdão, né? De 1 sobre 2 elevado à oitava potência. Observa aqui, na radiciação, quando eu tenho, por exemplo, ó, eu vou apagar aqui, tá? Só para me colocar aqui dentro a propriedade da radiciação também. Quando eu tenho aqui exatamente raiz de A e B, né? Raiz de A e B, eu posso colocar individualmente aqui, ó, duas raízes, tanto A como B separadas, tá bom? Então, neste caso aqui, a raiz quarta pode ficar raiz quarta de 1 dividido por raiz quarta de 2 elevado à oitava potência. Tá certo? Agora, olha como as propriedades de potência elas são importantes, pessoal. Eu vou apagar aqui, ó, porque eu quero te mostrar outra propriedade. Presta atenção. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Ó. A elevado a m, n, né? Ó, repete a base. Quem é que está na sombra? O m, ele vai para o Sol. Quem está no Sol, o n, ele vem para a sombra. Eu posso utilizar essa definição aonde? Bem aqui embaixo, porque a raiz quarta de 1 é 1. Né? A raiz quarta de 1 é 1, porque 1 elevado a 1000 sempre vai dar 1. Né? E aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, repete a base, ó,
Quem está na sombra é o 8, ele vai para o Sol. Quem está no Sol, o 4, ele vem para sombra. Bom, vou jogar lá para cima e apagar aqui, porque não vai dar, né? Deixa eu só colocar assim. Ou eu posso só vir aqui. Ah, beleza. Nem precisa ir para lá. Show de bola. Ó, presta atenção aqui. E o que é que eu vou fazer agora? A razão é igual a 1 sobre, ó, 2. Aqui é só dividir. 8 dividido para 4 vai dar 2. Então, a razão é a mesma coisa que 1 quarto. Pronto. Cheguei à minha resposta. Então, a minha razão é exatamente 1 quarto. E aí, pessoal? Claro que a progressão geométrica, né? Ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas não é difícil, tá certo? Neste caso aqui, letra D de dado. Show de bola, pessoal? Então, quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo aí. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like e comente aí. Se você tem uma questão que você ficou com muita dúvida, não conseguiu resolver, manda ela para cá, para o nosso canal, ou manda lá no Instagram, @matemática.paidégua, que a gente resolve aqui para você e tira a sua dúvida, tá certo? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!